Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso completo de Raciocínio Lógico Matemático. Na aula de hoje, iremos falar sobre as equivalências da condicional. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Equivalências da condicional. Se no seu edital consta como conteúdo programático equivalências lógicas, proposições logicamente equivalentes ou termos sinônimos, você não pode ir para a sua prova sem conhecer as equivalências da condicional. As equivalências de proposições compostas do tipo condicional são disparadas as mais cobradas em provas de concursos públicos. Em geral, quando a banca solicita a equivalência da condicional, temos duas possibilidades. A primeira, construir uma outra condicional, e a segunda, construir uma disjunção inclusiva. Observe, como havíamos falado, nas provas de concursos públicos, quando a banca solicita a equivalência de uma proposição composta do tipo condicional, em geral, temos duas equivalências básicas. A primeira se faz através de uma nova condicional, enquanto a segunda, através de uma disjunção inclusiva. Você pode estar se perguntando, professor, não estou entendendo nada. Não se preocupe, pois iremos explicar cada uma delas. Observe. A primeira equivalência de uma proposição composta do tipo condicional é chamada contrapositiva. Observe. Se P, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Perceba que nós temos uma proposição do tipo condicional, se P, então Q, e vamos encontrar a proposição equivalente. Devemos inverter a ordem das proposições simples e negá-las. O P, que é o antecedente, torna-se o consequente. O que é o consequente, torna-se o antecedente, e devemos negá-las. Resumindo, se P, então Q, devemos inverter a ordem das proposições simples e negá-la. Desta forma, temos aqui a contrapositiva. Trocamos a ordem das proposições simples e negamos. Investe e nega. Vamos agora fazer a demonstração através da tabela verdade. Observe que temos duas proposições simples, proposição P e proposição Q. Como aprendemos em aulas anteriores, teremos então uma tabela com 4 linhas. A metade de 4 é 2, completaremos a tabela com 2V, e depois com 2 Fs. Qual a metade de 2? A metade de 2 é 1. Então, na coluna da proposição Q, vamos completar com um V e um F. E, novamente, um V e um F. Vamos agora encontrar a negação de Q. A negação de Q possui valores opostos a Q. Se a proposição Q for verdadeira, não Q será falsa. Se Q é falsa, não Q será verdadeira. Observe que a coluna não Q possui valores opostos em relação à coluna Q. Vamos agora encontrar os valores de não P. Não P possui valores opostos a P. Onde P é V,
não P será F. Vamos agora calcular os valores lógicos da proposição composta se P, então Q. Nós já aprendemos em aulas anteriores que uma proposição composta do tipo condicional, ela só será falsa quando a primeira for V e a segunda for F. Na oportunidade, nós chamamos de Vera Fischer. Repetindo, só existe uma situação em que uma proposição composta do tipo condicional será falsa, quando a primeira for V e a segunda for F. Nos demais casos, a proposição composta será verdadeira. Vamos agora calcular os valores lógicos da proposição composta se não Q, então não P. Observe que estaremos trabalhando com a coluna da proposição não Q e com a coluna da proposição não P. Temos aqui uma proposição composta do tipo condicional, do tipo se, então. Só existe uma situação em que ela será falsa, quando a primeira for V e a segunda for F. Nos demais casos, ela será verdadeira. Caro aluno, observe a coluna da proposição composta se P, então Q, e a coluna da proposição composta se não Q, então não P. Observe que elas possuem os mesmos valores lógicos. Logo, elas são proposições equivalentes, pois são formadas pelas mesmas proposições simples e possuem valores lógicos idênticos. Vamos agora para a segunda equivalência da condicional. Na segunda equivalência, nós vamos transformar uma condicional em uma disjunção inclusiva. Ou seja, se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Observe que nós devemos negar a primeira proposição simples. Neste exemplo, devemos negar a proposição P, que ficará não P. Devemos trocar o símbolo de implica pelo símbolo do ou e devemos repetir ou manter a segunda proposição simples. Repetindo, negamos a primeira, trocamos o condicional pelo ou e mantemos a segunda. Vamos fazer uma demonstração através da tabela verdade. Vamos calcular os valores lógicos da proposição não P. Nós já sabemos que a proposição não P terá valores lógicos opostos à proposição P. Onde P é V, ficará F. Onde P é F, ficará V. Vamos agora calcular os valores lógicos da proposição composta do tipo condicional. Nós já aprendemos em aulas anteriores que só existe uma situação em que uma condicional será falsa, quando a primeira for V e a segunda for F. Nos demais casos, ela será verdadeira. Por fim, vamos calcular os valores lógicos da proposição composta não P ou Q. Observe que iremos trabalhar com a coluna da proposição simples não P e com a coluna da proposição simples Q. Iremos trabalhar com estas duas colunas. Observe ainda que a proposição composta está ligada pelo conectivo ou. Só existe uma situação em que uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva será falsa, quando as proposições simples
forem falsas. Nos demais casos, ela será verdadeira. Observe a coluna da proposição composta, se P, então Q, e a coluna da proposição composta, não P ou Q. Perceba que elas possuem valores lógicos idênticos. Logo, se estas duas proposições são formadas pelas mesmas proposições simples e possuem valores lógicos idênticos, podemos concluir que estas duas proposições são equivalentes. Resumindo, temos duas principais equivalências para a proposição composta do tipo condicional. Na primeira, invertemos a ordem das proposições simples e negamos, ou seja, inverte e nega. Na segunda, nós negamos a primeira, trocamos o condicional pelo ou e mantemos a segunda. Guarde isto, você não pode ir para a sua prova sem conhecer estas duas equivalências da condicional. Na próxima aula, resolveremos várias questões envolvendo equivalências lógicas. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um forte abraço do professor Amarildo. Fiquem todos com Deus.